Você já parou para refletir como as situações mais difíceis proporcionam os aprendizados mais significativos? As experiências mais duras podem transformar nossas vidas, trazendo uma nova perspectiva, pois quando testamos os nossos limites, encontramos algo novo dentro de nós e temos acesso a lições de valores imensuráveis. Tanto é verdade que podemos aprender mais sobre superação e excelência com um prisioneiro sobrevivente de guerra do que aí com a maioria dos livros especializados. O paradoxo de Stockdale não é tão conhecido entre nós empreendedoras, mas sua história é uma grande fonte de inspiração que transmite o ensinamento de manter uma fé inabalável na vitória, mesmo e apesar das dificuldades. Ao mesmo tempo que ensina também a ter a disciplina necessária para enfrentar a realidade nua e crua, seja ela qual for. O paradoxo, criado em um contexto de negócios pelo autor Jim Collins no livro Empresas Feitas para Vencer, é baseado na trajetória de um veterano de guerra que venceu a tortura e o desespero para salvar a sua própria vida e a de seus homens. O grande segredo e diferencial do oficial ao vencer as dificuldades foi o seu mindset, combinado com a fé e o pragmatismo. A essência do paradoxo é o equilíbrio entre o realismo e o otimismo, entre a fé e a realidade. O almirante americano James Bond Stockdale teve sua aeronave abatida pelos vietnamitas em 1965, tornando-se um prisioneiro de guerra. Durante a captura, ele teve uma perna quebrada e acabou perdendo o movimento por falta de tratamento. Na prisão, ele era torturado e espancado todos os dias. E mesmo enfrentando uma situação brutal, o almirante cumpria o papel de liderança e busca de sobrevivência dos outros prisioneiros. Sua libertação veio em 1973, quase 8 anos depois. E aí ele volta para casa como um herói de guerra. Mas surpreendeu a todos quando contou o seu relato da prisão. E ele foi perguntado sobre a sua experiência no campo de prisioneiros. Aí ele respondeu: nunca duvidei de que sairia vivo e venceria no final, e de que transformaria aquela experiência em um divisor de águas na minha vida, que pensando hoje eu não trocaria por nada. E quando perguntado sobre quem foram aqueles que não conseguiram sobreviver, o almirante respondeu: os otimistas. Eram aqueles que diziam: nós vamos sair daqui no Natal. Então o Natal chegava e continuávamos ali. Então eles diziam: nós vamos sair daqui na Páscoa. E a Páscoa chegava e novamente nada mudava. Então vinha um dia de ação de graças e mais um Natal e mais uma Páscoa, e os otimistas acabavam morrendo de tristeza. Stockdale ainda complementou: você nunca pode confundir a fé em um final vitorioso, que é vital para a sua sobrevivência, com a disciplina necessária para confrontar os fatos mais brutais da sua realidade, seja qual for. A história de Stockdale transmite uma importante lição sobre encarar a realidade, por mais terrível que seja. Ele sobreviveu por focar e assumir a responsabilidade em salvar a própria vida e a dos seus homens. Além disso, o grande diferencial: ele não se rendeu ao otimismo cego que matou os outros prisioneiros, mas ele permaneceu firme em sua fé, sem deixar de lado a razão, tornando-se uma poderosa referência de dualidade que combina fé inabalável a um realismo implacável.